Além de serem forçados ao trabalho árduo, também foram forçados a reproduzir como gado, para satisfazer os desejos dos senhores de engenho. Nesse vídeo traremos as narrativas silenciadas de mulheres e homens negros que foram forçados a reproduzir para os senhores de engenho. Bem-vindos ao canal Afro-Brasileiro, eu sou o Gabriel e para começar vamos primeiro entender como os escravagistas chegaram à conclusão de usar pessoas para reproduzir como animais. No início do século XIX, o tráfico negreiro começou a sofrer, principalmente pelo parlamento britânico, com forte influência para ser abolido. Em 7 de novembro de 1831, a monarquia brasileira instituiu a Lei Feijó, que proibia o tráfico de escravos, a famosa Lei para Inglês Ver, uma lei que você tem na teoria, mas não é aplicada na prática. Após a Lei de 1831, os africanos eram desembarcados à noite nas praias e obrigados a marchas até os armazéns ou barracões clandestinos. Enquanto nos tratados políticos a nação se comprometia a fazer cessar o tráfico, o interesse da lavoura, em especial do café, exigia cada vez mais mão de obra escrava abundante. Como contrarresposta, a Inglaterra aprovou a Lei Bill Arbiden em 1845, autorizando a Marinha Britânica a perseguir e punir navios negreiros que transportavam escravizados pelo Atlântico Sul. Mas o pensamento escravagista no Brasil era tão acentuado que o tráfico negreiro resistiu. O tráfico de escravos da África para o Brasil já estava formalmente proibido, mas quem é que cumpria a lei? Segundo Eliana Alves Cruz, no livro Água de Barrela, os ingleses forçaram a situação aprovando a lei Bill Arbiden. Mas o engraçado é que o comércio de escravizados ainda era um dos negócios mais lucrativos para a esmagadora maioria. Finalmente, depois de muita resistência, em 4 de setembro de 1850 foi aprovada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo definitivamente o tráfico negreiro. Com a proibição do tráfico negreiro, não era mais possível adquirir mão de obra escrava do mercado internacional. Por isso, o Brasil, assim como outros países escravagistas, tiveram que desenvolver formas internas para a manutenção da escravidão. Começou-se assim a enxergar o ventre da mulher escravizada como forma de manter o sistema, ou seja, a procriação para o nascimento de novos escravizados. A maternidade tão exaltada e romantizada no século XIX não alcançava as mulheres negras. Mulher, sinônimo de mãe, era mulher branca, não negra. Negra não era nem considerada mulher. Ainda no século XIX, Sojourner Truth, mulher negra, ex-escrava, abolicionista e defensora dos direitos das mulheres negras, aos 54 anos, clama publicamente: eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu, não sou uma mulher? Enquanto a mulher branca era vista como sendo virtuosa e sinônimo de mãe, a mulher negra era vista como um animal reprodutor, sendo reconhecida como algo próximo ao conceito eurocêntrico de mulher apenas nos momentos em que o homem branco desejasse estuprá-la. Ainda assim, enquanto mulheres brancas lutavam pelo direito de votar e trabalhar fora, mulheres negras lutavam pelo direito de serem humanas. Assim, ressalta-se o fato de que, embora parissem seus filhos, as mulheres negras escravizadas não tinham o direito de serem mães. Isso pois, no projeto colonial de adestramento feminino, coube à mulher negra a promiscuidade, escravidão, exploração, silenciamento e privação do direito de viver plenamente a maternidade.
Seus filhos eram tirados ainda crianças, se não quando bebês, expostos à venda. Para Davis, no livro Mulheres, Raça e Classe, uma vez que as escravas eram classificadas como reprodutoras e não como mães, suas crianças poderiam ser vendidas e enviadas para longe, como bezerros separados das vacas. Infelizmente, era normal usar anúncios de venda de mulheres negras escravizadas. Usavam os termos escrava reprodutora, parturiente e período de reprodução. Por isso, muitas vezes, as mulheres escravizadas provocavam o próprio aborto, com o objetivo de ferir o sistema, impedindo o crescimento natural da mão de obra escrava. Escravidão, desumanização, estupro, venda dos filhos, maternidade forçada, estupro dos filhos e extermínio, um ciclo vicioso para o Estado, mas insuportável para as mulheres mães negras. Segundo Giacomini, em Mulher e Escrava, os infanticídios seriam sobretudo a única e trágica forma visualizada pela mãe escrava para livrar seus filhos. Um dos livros que trabalha a questão da maternidade durante a escravidão é Um Defeito de Cor, escrito por Ana Maria Gonçalves. Dentre os relatos ao longo do livro, um deles, talvez o mais forte, traduz a cena de violência contra o corpo da mulher negra e a relação com a maternidade. No relato, a mulher diz: "Antes eu queria morrer, mas continuava mais viva do que nunca, sentindo a dor do corte na boca, o peso do corpo do Sr. José Carlos sobre o meu e os movimentos do membro dele dentro da minha vagina, que mais pareciam chibatadas. Eu queria morrer e sair sorrindo, dançando e cantando, como minha mãe tinha feito. De todo o resto que aconteceu depois, só tomei consciência 4 ou 5 meses mais tarde, quando meu filho começou a mexer dentro da minha barriga." Uma das mais famosas histórias de compra e venda de escravos vem daqui de São Carlos. Roque José Florencio, também chamado de Pata Seca, foi comprado aos 12 anos de idade para trabalhar numa fazenda em Santa Eudóxia. 65 anos depois da morte dele, os descendentes de Pata Seca lutam para preservar essa história. São netos, bisnetos e tataranetos de um dos mais conhecidos escravos da região. Somente o seu Nelson e a dona Madalena chegaram a conviver com o bisavô escravo, dono do apelido Curioso. O Pata Seca foi um batismo que ele teve na senzala, porque os escravos tinham que ter o nome de bicho lá nessa fazenda. Então, era Pata Seca, era morcego, coruja, eram os nomes dos escravos. E puseram esse nome de Pata Seca nele porque ele era grande, né? Ele era 2,18 m de altura, magro e tinha as mãos grandes e os pés grandes. Então puseram o nome dele, batizaram ele com o nome de Pata Seca. Segundo a certidão de óbito, Pata Seca morreu aos 130 anos em 1958. Além da idade incomum, o trabalho dele fugia do convencional. Pata Seca era obrigado a engravidar mulheres para a geração de novos cativos. Um escravo reprodutor bem cuidado. No crescimento dele, estava vendo que ele era forte, forte não, assim, de altura, tinha as canelas finas, preto bem vistoso. Então o dono dele escolheu ele para ser escravo reprodutor. Quantos filhos ele teve? 249 filhos. É apenas uma das muitas histórias de seres humanos tratados como mercadorias, como mostram os documentos recém-descobertos em Araraquara. Memórias que os descendentes de Pata Seca e de muitos outros escravos não vão deixar cair no esquecimento. Havia o mito de que homens que eram altos e com canelas finas tinham maior tendência a gerarem filhos homens.
Daí a escolha, afinal seus frutos seriam uma mão de obra extremamente adequada aos trabalhos forçados do campo. Ele não trabalhava na lavoura e tampouco vivia na senzala. Pelo contrário, seu status de escravo reprodutor lhe rendia algumas regalias. João Antônio Guaraciaba nasceu no dia 20 de setembro de 1850. Preto, alto e forte, viveu grande parte de sua vida em Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde morreu com seus bem-vividos 126 anos. Guaraciaba afirmou que deixou mais de 300 filhos, 100 para Dom Pedro II e 200 para o Barão de Mauá. Ficou nessa vida de reprodutor até os 38 anos, quando a princesa Isabel aboliu a escravidão. Jamais entrou no chicote, nem foi açoitado no tronco ou acorrentado. A miscigenação também foi consequência dos estupros. Desde o início da colonização do Brasil, a miscigenação foi intensa. A maioria dos colonizadores portugueses que vieram ao Brasil eram homens, que mantinham relações sexuais com índias ou escravas negras. As mulheres brancas só vieram mais tarde, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, com a imigração europeia e japonesa, que é um assunto para o próximo vídeo. Infelizmente, hoje em dia, ainda temos muitos casos de estupro e abuso sexual, como mostra nos levantamentos de 2021 e 2022. Vamos mostrar os números agora aqui na tela. A gente preparou uma arte para entender um pouco melhor os números, né? Em 2011, foram registrados 43 mil casos de estupro no Brasil. Em 2015, saltou para 47 mil. Aí a gente vê um salto ali entre 2019 e 2020 para 69 mil, chegando em 2022 a quase 75 mil casos. Esses são números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Na tela seguinte, a gente tem outros indicadores de violência doméstica. Um aumento de 2,9% em agressões por violência doméstica, 8,7% nos chamados ao 190, né, o número da polícia, um aumento de 7,2% em ameaças em geral e um aumento de 13,7% em medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça. E na tela seguinte a gente tem um pouco o perfil das vítimas de feminicídio e dos autores. As vítimas são 61% mulheres negras, 71,9%, quase 72%, têm entre 18 e 44 anos de idade. 7 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio foram mortas dentro de casa. Isso é o dado mais estarrecedor, né? Os autores de feminicídio, 53,6% são parceiros íntimos das mulheres que foram vítimas, 19,4% são ex-parceiros íntimos, né, ex-namorado, ex-marido, e 10,7% são outros familiares. Delegacias de todo o país registraram 34 mil casos de estupro no primeiro semestre do ano de 2023. Na comparação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 14,9%. O fato de essa violência ser sistemática comprova que existe uma cultura de violência contra a mulher negra, porque também vivemos em um país em que a cada 8 minutos uma mulher é agredida, infelizmente. Pessoal, todas as fontes que eu utilizei para esse vídeo estão na descrição. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Se quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Cada vídeo demanda tempo, esforço e dedicação, e é por isso que o seu apoio é tão importante para mim. E se tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, deixe aqui embaixo. Adoraria interagir com vocês. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que também possam se interessar. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.